Seleção de materiais, aspectos básicos. Esta aula tratará do uso de mapas de Ashby como ferramentas em projetos de seleção de materiais. Neste primeiro momento serão analisados projetos limitados por deformação elástica. Temos aqui um exemplo de quando o conhecimento de uma única propriedade resolve um problema. Temos duas barras verticalmente engastadas, com o mesmo comprimento e o mesmo diâmetro, portanto o mesmo volume. Qual delas é a mais pesada? Basta olhar para as suas densidades. Como a barra de aço é a mais densa, a barra de aço é a mais pesada. Outro exemplo de quando apenas uma propriedade resolve o problema. Temos duas barras verticalmente engastadas, as mesmas barras, com o mesmo comprimento e o mesmo diâmetro, suportando uma carga e se deformando elasticamente. Qual delas irá se deformar mais? Para responder isto, basta checar o módulo de Young dessas barras. Vemos que o aço tem o maior módulo de Young, o aço tem uma maior rigidez, portanto o aço se deformará menos e a barra de alumínio se deformará mais. Mas, e quando o problema envolver uma combinação de propriedades? Como exemplo, a necessidade de rigidez com baixo peso. Temos aqui um projeto que tem duas barras engastadas. Esse projeto determina a carga máxima que será imposta a essas barras e qual é a deformação máxima que essas barras podem apresentar. Trata-se de um projeto limitado por deformação elástica. Aí a pergunta, qual delas é a mais leve? Percebam que a barra de alumínio está desenhada com uma seção transversal mais larga. Por que isso? Porque já sabemos que o alumínio é menos rígido que o aço. Portanto, para que tenha a mesma deformação sobre a mesma carga, a barra de alumínio deve contar com uma seção transversal de maior área. Para responder isso, temos que levar em conta duas propriedades, a densidade e o módulo de Young. Então vemos que a densidade do alumínio é 3 vezes menor que a densidade do aço, enquanto o módulo de Young do alumínio também é 3 vezes menor que o módulo de Young do aço. Então, qual delas será a mais leve? A que tiver o maior índice de mérito. Mérito de quê? Mérito em atender a mesma especificação, suportar a mesma carga com a mesma deformação, sendo mais leve. Mas como podemos visualizar o índice de mérito no mapa de Ashby? Vemos aqui um mapa de Ashby, módulo de Young por densidade. Esse é um mapa correto para tratar o problema que estamos tratando, ou seja, um projeto limitado por deformação e cujo objetivo é a redução de massa. Esse mapa está, como já foi mostrado para vocês, em escala logarítmica, no qual há uma perda de definição, porém há um ganho em amplitude. Podemos observar todos os materiais disponíveis para engenharia nesse mapa. Estão destacados os locais ocupados pelas ligas de alumínio e pelos aços. Percebam que o material ideal para este tipo de problema estaria situado no primeiro quadrante, ou seja, um material bastante rígido e muito leve. Enquanto o material do pesadelo seria um material muito pesado e muito flexível, jamais atenderia à especificação. Assim, o primeiro quadrante, o material tem um alto índice de mérito, enquanto no quarto quadrante, o material tem um baixo índice de mérito. Podemos então entender que o índice de mérito cresce do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Mas como comparar o mérito dos aços com o das ligas de alumínio? Vemos que os aços têm maior rigidez, o que lhes favorece. No entanto, as ligas de alumínio são menos densas, o que lhes favorece. Prevalecerá
A maior rigidez dos aços ou a menor densidade das ligas de alumínio? Para responder esta questão, precisamos equacionar o problema. Qual é a restrição do projeto? Em um projeto limitado por deformação elástica, as barras não podem se alongar mais que o máximo permitido. Quando solicitadas em tração, as barras poderão apresentar uma deformação máxima. Em alguns projetos, é o alongamento máximo que se determina. A relação entre a deformação máxima e o alongamento máximo é dado por essa fórmula. Qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é a minimização da massa do componente. A massa de um componente é dada pelo seu volume vezes sua densidade. No caso de uma barra, a massa é dada pela área da seção transversal da barra vezes o comprimento vezes a densidade. No caso de uma barra cilíndrica, a massa é dada por π vezes o raio ao quadrado vezes o comprimento L vezes a densidade. Temos então, de um lado, a restrição do projeto, que consiste em determinar uma deformação máxima para um componente sujeito a uma carga pré-estabelecida. E, de outro lado, o objetivo do projeto, que consiste em minimizar a massa do componente. Quais são as variáveis livres? A força que será aplicada ao componente e seu comprimento inicial estão determinados no projeto. Também a deformação máxima está determinada no projeto. Podemos então perceber que as variáveis livres são a área da seção transversal da barra e o material da barra. Voltando às equações básicas, sabemos que a deformação é função não apenas da tensão aplicada, mas do módulo de elasticidade do material. Substituindo tensão por força sobre área e área por πr ao quadrado, temos que a deformação será igual a força dividido por π vezes r ao quadrado vezes o módulo de elasticidade. Onde mesmo está a variável livre? A variável livre é o raio da barra. E as propriedades do material selecionado, no caso, o módulo de elasticidade e sua densidade. Temos então as duas equações. A primeira relacionada à restrição do projeto, que é a deformação, e a segunda relacionada ao objetivo do projeto, que é a massa. Colocamos as duas equações em função da variável livre, que é o raio. Igualamos os dois lados. Cortamos o π dos dois lados e isolamos a massa do lado esquerdo do sinal de igualdade. Temos então a equação da massa para um projeto limitado por deformação quando o componente estiver sujeito a tração ou compressão. Usando a relação entre a deformação máxima e o alongamento máximo, podemos escrever a equação da massa em função do alongamento máximo. Vamos então olhar com mais atenção para a equação da massa em um projeto limitado por deformação de um componente solicitado em tração ou compressão. A equação de baixo é a mesma equação com alguns componentes isolados. Nesse membro, vemos a restrição funcional, ou seja, a carga que será aplicada ao componente e a deformação máxima que o componente poderá apresentar. Esse é o membro da restrição geométrica que determina o comprimento da barra. E o membro que se relaciona com as propriedades do material. Qual é então o índice de mérito do material? Podemos ler o índice de mérito do material nessa equação da massa. O índice de mérito é então as propriedades do material, só que invertidas. Por quê? Porque quanto maior o índice de mérito C do material, menor a massa. Veremos agora
o exemplo de um projeto de um componente limitado por deformação elástica e sujeito a uma força trativa. Temos uma barra metálica cilíndrica de 1 metro de comprimento. A esta barra impomos uma força trativa de 30 kN. O projeto impõe que a deformação máxima que a barra poderá sofrer é de 2 mm. Calcule a massa da barra, no caso de utilização de aço e de alumínio. Quais os raios que as respectivas barras teriam e quais as tensões que suportariam para atender às condições impostas no projeto. Os dados do projeto são o L igual a 1 metro, a força igual a 30 kN e o alongamento máximo igual a 2 mm. São dadas as propriedades dos materiais. A densidade do aço é 7.800 kg por metro cúbico e a densidade do alumínio 2.700 kg por metro cúbico. O módulo de Young do aço é 210 GPa e o módulo de Young do alumínio é 70 GPa. Para o cálculo da massa, usaremos a equação da massa em função do alongamento máximo. Resolvendo o problema para o aço, encontramos uma massa de 0,56 kg, enquanto que, resolvendo o problema para uma liga de alumínio, encontramos uma massa de 0,58 kg. Observem que são valores muito próximos. Do ponto de vista da engenharia, podem até ser considerados iguais. Para calcular o raio da barra, podemos usar esta equação. Usando o valor da massa para o caso de uma barra de aço e a densidade do aço, encontramos o raio de 4,9 mm. Para a liga de alumínio, utilizamos o valor da massa encontrada anteriormente e o valor da densidade da liga de alumínio, e chegamos a 8,3 mm de raio. Para o cálculo da tensão aplicada na barra, basta utilizar a fórmula da tensão igual à força sobre a área. Utilizando o valor do raio calculado anteriormente, chegamos que para o aço a tensão aplicada na barra é 400 MPa. Para o alumínio, utilizando o valor do raio encontrado para a liga de alumínio, chegamos a um valor da tensão de 140 MPa. Vemos aqui um resumo dos resultados. Vemos que o raio da barra de alumínio é bastante maior que o raio da barra de aço. Qual o sentido desse resultado? Bom, como a deformação está determinada, para que o alumínio apresente a mesma deformação que o aço, ele deve ter uma barra com seção transversal significativamente maior, pois o alumínio é menos rígido que o aço, é mais flexível que o aço. E o resultado disso é que a tensão aplicada no alumínio será significativamente menor, já que tem uma área maior para distribuir a força aplicada. Nesse ponto, temos que verificar se as tensões aplicadas são inferiores às tensões de escoamento dos materiais, pois em um projeto limitado por deformação elástica, os materiais não devem escoar plasticamente. Quanto à massa do componente, se fabricado em aço ou em alumínio, os valores são muito próximos. O que explica os valores serem tão próximos? Sabemos que para esse tipo de projeto limitado por deformação elástica, com solicitação em tração ou compressão, o índice de mérito é dado por E sobre ρ. Calculando o índice de mérito para o aço, temos o módulo de Young do aço dividido pela densidade do aço. Utilizamos os valores dados para o aço e chegamos no valor do índice de mérito para o aço. Podemos fazer o mesmo cálculo para as ligas de alumínio e chegamos no valor do índice de mérito para o alumínio. Os valores de índice de mérito calculados para o aço e para o alumínio são valores muito próximos.
Isso explica por que a massa calculada para ambos os materiais são também muito próximas. Como entender estes resultados em um mapa de Ashby? Temos aqui um mapa de Ashby no espaço módulo de Young por densidade. É o mapa correto para uso em projetos limitados por deformação elástica com o objetivo de redução de massa. No caso do índice de mérito calculado para solicitações uniaxiais, tensões trativas ou compressivas, vimos que o índice de mérito é E sobre ρ. E sobre ρ forma uma constante em cima dessa linha verde, por exemplo. Essa é uma linha guia de E sobre ρ, do índice de mérito E sobre ρ. O que é uma linha guia? É uma linha que une todos os distintos pontos de E e ρ que resultam no mesmo C, no mesmo índice de mérito. Todos os materiais que estiverem sobre uma linha guia terão a mesma deformação elástica para a mesma massa, em um mesmo tipo de carregamento. Plotamos agora uma linha guia de mesma inclinação na região próxima ao aço e ao alumínio. Percebam que a mesma inclinação significa a mesma formulação para o índice de mérito, E sobre ρ. Podemos observar que para este tipo de solicitação, que é solicitação uniaxial, tração ou compressão, tanto os aços como as ligas de alumínio estão localizados sob a mesma linha guia. Por isso os valores são tão próximos, 2,6 e 2,7 vezes 10 à sétima. Quanto maior o índice de mérito, menor a massa para a mesma deflexão sobre cargas iguais. Todos os materiais com o mesmo índice de mérito terão a mesma deflexão para a mesma massa, sob o mesmo tipo de carregamento. Materiais que estão acima e à esquerda dessa linha guia terão menor massa do que os que estão sobre a linha guia, para a mesma deflexão sobre cargas iguais e carregamento similar. Portanto, em um projeto limitado por deformação, com solicitações uniaxiais, aços e ligas de alumínio estarão em cima da mesma linha guia. Isso garante que, para atender às solicitações, ambos os materiais terão praticamente a mesma massa. Vamos agora entender o que acontece com uma mudança no tipo de carregamento. O índice de mérito, como foi mostrado, se refere a carregamentos uniaxiais. Vamos calcular o índice de mérito quando o carregamento for em flexão. Qual é, neste caso, a restrição do projeto? A barra não pode apresentar uma flecha maior que um determinado valor, entendendo a flecha como o valor de deformação máxima no ponto central da barra. Para este tipo de carregamento e para barras cilíndricas, a deflexão é dada pela força vezes a distância entre os pontos elevado ao cubo, dividido por 48 vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. O momento de inércia para uma seção transversal circular é dado por π vezes r a quarta sobre 4. Substituindo o momento de inércia na fórmula da deflexão máxima em flexão, temos que a deflexão é igual à força vezes a distância entre pontos ao cubo, dividido por 12 vezes o módulo de elasticidade, vezes π vezes r a quarta. Temos de um lado a restrição do projeto, que determina a flecha máxima que a barra pode apresentar quando solicitada em flexão, e do outro lado o objetivo do projeto, que, como no anterior, é a massa mínima que buscamos. Novamente, quais são as variáveis livres?
As variáveis livres são a área da seção transversal da barra e o material empregado na construção da barra. Percebam agora que, na restrição do projeto, o raio está elevado à quarta, enquanto no objetivo do projeto o raio está elevado ao quadrado. Isso trará diferenças na expressão da massa. Realizando as operações algébricas, encontraremos a expressão da massa, só que agora para uma solicitação em flexão. Vemos que mudou o índice de mérito. O índice de mérito não é mais E sobre ρ, como no caso da solicitação uniaxial. O índice de mérito passa a ser E elevado a meia sobre ρ. Podemos entender agora qual o resultado da alteração da solicitação de uniaxial para uma solicitação em flexão. A equação para a massa mínima em uma solicitação uniaxial, tração ou compressão, é diferente da equação de massa mínima em uma solicitação de flexão. Em ambos os casos, a equação de massa mínima é função da deformação máxima, da força aplicada, da geometria do componente e, obviamente, das propriedades do material. Percebam que a formulação do índice de mérito é diferente para a tração e para a flexão. E essa diferença se expressa nos mapas na mudança da inclinação da linha guia. A linha guia para o índice de mérito igual a raiz quadrada de E sobre ρ é mais inclinada que a linha guia para o índice de mérito E sobre ρ, em um mapa módulo por densidade. Vemos que a mudança na expressão do índice de mérito, que para tração era E sobre ρ e para flexão passa a ser raiz quadrada de E sobre ρ, causa uma mudança na inclinação da linha guia. A linha guia verde é a linha guia para tração-compressão. A linha guia vermelha é a linha guia para flexão. Propomos agora um exemplo bastante similar ao anterior. Temos uma barra metálica cilíndrica de 1 metro de comprimento. A esta barra impomos uma força flexiva de 30 kN. O projeto impõe que a deformação máxima que a barra poderá sofrer é de 2 mm. Calcule a massa da barra no caso de utilização de aço e de alumínio. Quais os diâmetros que as respectivas barras teriam e quais tensões suportariam? Para o cálculo da massa da barra, utiliza-se a expressão da massa para um projeto limitado por deformação em solicitação de flexão. Vemos aqui os resultados obtidos quando a solicitação era de tração, assim como o índice de mérito para aquela solicitação igual a E sobre ρ. Veremos agora o resultado para a flexão. Observamos que a mudança na expressão do índice de mérito faz com que os valores do índice de mérito para alumínio e para o aço sejam agora bastante diferentes. O resultado disso é que a massa para o alumínio e para o aço também será significativamente diferente. Vejam que, enquanto solicitados em tração, alumínio e aço têm praticamente o mesmo índice de mérito. Portanto, a massa terá praticamente valores muito próximos. Quando a solicitação passa para a flexão, o alumínio salta na frente do aço. O índice de mérito do alumínio é significativamente maior que o índice de mérito do aço. Como reflexo disso, a massa do alumínio é significativamente menor que a massa do aço para o componente que atenda às mesmas especificações de projeto. Os resultados para raio da barra e tensão aplicada na barra seguem a mesma tendência. O material mais rígido terá que ter um raio menor para apresentar a mesma deformação. Então, vemos que o raio para a barra de aço
é menor nos dois casos, no caso de tração e no caso de flexão. E como resposta disso, a tensão aplicada no aço será maior também nos dois casos, no caso de tensão e no caso de flexão. Como enxergar isso em mapas de Ashby? Novamente, utiliza-se o mapa módulo por densidade, que é um mapa adequado para projetos limitados por deformação. Vemos que a mudança na expressão do índice de mérito, que para tração era E sobre ρ e para flexão passa a ser raiz quadrada de E sobre ρ, causa uma mudança na inclinação da linha guia. A linha guia verde é a linha guia para tração compressão. A linha guia vermelha é a linha guia para flexão. Enquanto aços e ligas de alumínio se situam na mesma linha guia no caso de carregamento em tração ou compressão, quando o carregamento passa a ser em flexão, vemos que a inclinação da linha guia muda. Com a nova inclinação, a linha guia que passa sobre os aços, o que é uma linha guia? É a linha que reúne todos os materiais com o mesmo índice de mérito, passa a ficar longe da linha guia que passa sobre as ligas de alumínio. Por quê? Porque o índice de mérito dos aços em flexão é 59, enquanto que dos alumínios passa para 98. Então vocês enxergam isso no mapa com as duas linhas guias bastante diferenciadas entre si. Observamos que tanto os aços como as ligas de alumínio não mudam a sua posição no mapa. É óbvio, porque as propriedades continuam sendo as mesmas. O que muda é a inclinação da linha guia. Portanto, a linha guia que passa sobre os aços tem um mérito muito menor que a linha guia que passa sobre os alumínios. Nesta aula, então, vocês puderam entender como que aço e alumínio em projetos limitados por deformação, quando solicitados em tração, apresentam o mesmo índice de mérito, enquanto que, quando solicitados em flexão, o índice de mérito do alumínio é muito superior ao índice de mérito dos aços.